Fala, torcida Cruz Maltina, sejam bem-vindos aí a mais um vídeo de notícias do Vasco aqui no canal. Aqui, todos os dias você vai encontrar aí as últimas notícias do Vasco e também vai ficar informado de tudo o que acontece nos bastidores de São Januário. Para não perder nada que acontece no Vasco da Gama, é só se inscrever aqui no canal e também ativar o sininho das notificações. Zé Ricardo aponta receio com o medalhão do Vasco, mas exalta poder de decisão. O técnico do Cruz Maltino concedeu entrevista coletiva e abriu o jogo sobre o início da temporada. O Vasco da Gama estreou no Campeonato Carioca com uma goleada por 4-2 para cima do Volta Redonda no Raulino de Oliveira. Depois disso, empatou em 1-1 diante do Boa Vista em São Januário. Com os resultados, a equipe comandada pelo técnico Zé Ricardo está na liderança da Taça Guanabara. A próxima rodada é frente ao Nova Iguaçu, novamente em casa, na quarta-feira, dia 2. Em coletiva, Zé Ricardo admitiu que se preocupa com o meio-campista Nenê. No entanto, o comandante acredita que os números do camisa 10 o credenciam para uma recuperação quase instantânea, o que dá mais respaldo para o colocar para atuar. Na visão do treinador, o medalhão é um cara com forte poder de decisão. Abre aspas, a preocupação sempre existe com o Nenê, mas mostrou não só números bons, como recuperação quase instantânea. Isso nos deu tranquilidade para colocá-lo para jogar. É um cara que pode decidir em 1-2 bolas. O Raniel sem a bola fez um trabalho um pouco mais atrás do Nenê. Com a bola avançou para termos essa qualidade na frente. Foi assim no lance do gol que funcionou. Vamos avaliar durante a competição, porque queremos sempre ter o Nenê inteiro, fecha aspas. Disse Zé Ricardo em coletiva. Questionado sobre a variação tática que o Gigante da Colina pode ter no decorrer da temporada, o técnico vascaíno afirmou que escalar dois homens na frente é possível, mesmo na ausência de Nenê. No processo de conhecer os reforços que chegaram para 2022, Getúlio também ganha força entre os concorrentes ao setor ofensivo. Abre aspas, jogar com dois atacantes também é uma possibilidade, até na ausência do Nenê, de um meia mais central. Já fizemos alguns trabalhos nesse sentido. Por característica, o Getúlio joga mais na área e abre o corredor. É uma ideia que a gente não perde de vista. Estamos conhecendo o grupo está conhecendo o clube, estamos tentando extrair o máximo, fecha aspas, completou Zé Ricardo. Mas e aí, vascaínos, qual é a sua opinião em relação ao desempenho de Nenê desde o seu retorno para a segunda passagem no clube da Cruz de Malta? Comenta aqui abaixo, deixa nos comentários a sua opinião. Dirigente do Vasco expõe carência no elenco e clube vai em busca de contratações. De olho nos estaduais pelo país, o Gigante da Colina busca reforços para fechar de vez o elenco para a disputa do Brasileirão. O Vasco segue passando por uma reformulação neste início de temporada e ainda busca novidades para a sequência de 2022. Após acertar 12 contratações, o Gigante da Colina não está com o elenco fechado e realiza observações durante os campeonatos estaduais para encerrar a montagem do grupo. As prioridades já vêm sendo definidas por diretoria e comissão técnica. Após não conseguir o acesso em 2021, o Vasco tem como principal objetivo, mais uma vez, retornar para a Série A do Campeonato Brasileiro. Em entrevista ao canal Atenção Vascaínos, o gerente executivo de futebol do Cruz Maltino, Carlos Brasil, abriu o jogo sobre as análises que estão sendo realizadas. A carência já identificada está no sistema defensivo. Abre aspas, hoje a gente conta com Ulisses, Cangá e Anderson. Temos o Zé Vitor e o Pimentel que estão treinando muito bem, mas a gente sabe que tem a necessidade de trazer um ou dois zagueiros até o Brasileiro. Para complementar, hoje trazer qualquer zagueiro para dar uma satisfação não acho adequado. Falo com sinceridade, vamos trazer um jogador que seja um jogador que vai atender o que a gente pretende, fecha aspas, adicionou o dirigente vascaíno. Evitando perder tempo, o Vasco analisa os destaques dos estaduais pelo Brasil e busca agilidade para garantir contratações. O início da Série B de 2022 está agendado pela CBF para o dia 9 de abril. Abre aspas, o que a gente está procurando fazer é buscar informações o mais rápido possível, fecha aspas, explicou Carlos Brasil. O gerente ainda falou mais sobre, abre aspas, não deixar chegar no final, para que a gente mantenha o contato e tenha uma certa prioridade na negociação. Se bobear, fazer um pré-contrato, algo nesse sentido para poder trazer. Nem todos os destaques vão ser possíveis trazer, mas a gente está trabalhando com a possibilidade de reforçar o elenco para o Brasileiro, fecha aspas, completou o dirigente.
O Vasco resolveu acertar a transferência de mais um jogador para esta temporada. Sem espaço no clube, Caio Magno foi emprestado para o Madureira, onde lá disputará o Campeonato Carioca. Carlos Brasil revela nome de jogadores que foram recusados pelo Vasco. Carlos Brasil afirmou que um lateral do Corinthians e o defensor, que esteve recentemente no Bahia, foram oferecidos ao Vasco. O gerente de futebol do Vasco da Gama, Carlos Brasil, afirmou que 2 jogadores tidos como promessas de futebol brasileiro foram oferecidos ao clube, mas recusados neste momento. Um deles é do lateral esquerdo Reginaldo, de 21 anos, do Corinthians. O mesmo já havia trabalhado com o Brasil nos tempos de Timão, mas o dirigente, mesmo considerando-o bom jogador, disse ao canal Atenção Vascaínos que a posição já estaria fechada para a temporada com Edmar e Riquelme. Outro nome que foi ventilado em São Januário foi o do zagueiro Felipe Torres, de 22 anos. O atleta, que acumula passagens pelas categorias de base do São Paulo, Santos e Corinthians, no início de 2022 foi contratado pelo Bahia, mas ficou apenas alguns dias no tricolor baiano e foi dispensado. Segundo Carlos Brasil relatou ao jornalista Fábio Torres, o defensor não teve uma análise boa para um contexto de planejamento atual. O Gigante da Colina ainda segue em busca de reforços para o decorrer da temporada, mas a prioridade do departamento de futebol parece ser a contratação de jogadores que atuam na defesa e também no ataque, como um atacante de lado de campo e 1 ou 2 zagueiros para compor o elenco. O técnico Zé Ricardo procura entrosar o time e já admitiu em entrevista coletiva que isso deve acontecer até a 6ª rodada do Campeonato Carioca. Nesta quarta-feira, o time da Cruz de Malta volta a campo para enfrentar o Nova Iguaçu em duelo válido pela 3ª rodada do estadual. O confronto está marcado para as 21h35 na Colina Histórica. Mas e aí, vascaínos, qual é a sua opinião em relação aos 2 jogadores que foram oferecidos e posteriormente recusados pelo gerente executivo do Vasco? Comenta aqui abaixo, deixa nos comentários a sua opinião se o Vasco fez certo em recusar. Mas essas foram as últimas informações e novidades do Vasco no dia de hoje. Assim que houver novas novidades, eu trago aí mais um vídeo para vocês sobre as últimas notícias e bastidores aí de São Januário. Mas se você é novo aqui no canal, inscreva-se e ative o sininho das notificações, porque assim você ficará aí sempre atualizado do que acontece no dia a dia do Vasco da Gama. Além disso, deixe um like aqui no vídeo e até a próxima.